Olha nós aqui novamente. Hoje eu quero fazer mais um vídeo para que vocês possam estar assistindo no nosso canal do YouTube, para que vocês possam estar fortalecendo, né, todas as convicções de vocês, para que vocês possam estar aprendendo com a minha experiência de 18 anos nesse segmento, como a gente fazer uma apresentação, uma demonstração de alto impacto. Porque hoje, quando a gente fala em fazer uma demonstração, automaticamente todas as pessoas que a gente apresenta oportunidade, para todas as pessoas que a gente treina, primeiramente, a gente pensa na parte técnica. Eu tenho que fazer uma demonstração tecnicamente perfeita para encantar o meu cliente. Mas na prática, isso não é verdade. Tanto é que o que mais vende hoje, o que mais a gente precisa se preocupar durante uma demonstração, é na questão de algumas técnicas que a gente pode usar para encantar nosso cliente. Tanto é que quando a gente vai dividir uma venda, 80% da venda é empatia. 5% da venda é demonstração. E 15% de uma venda é fechamento. A gente tem a habilidade de fechamento, que futuramente a gente vai estar conversando algumas coisas sobre o fechamento aqui com vocês também. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre esses 80% e podemos até colocar 85%, que seria empatia mais demonstração. Como que a gente deve agir para que isso aconteça no nosso cliente? A primeira coisa, quando a gente chega para fazer uma demonstração, depois de a gente ter agendado o horário, depois da gente ter cumprido o horário que a gente agendou, a gente chegou na casa do cliente, a primeira coisa que nós precisamos nos preocupar é fazer um quebra-gelo. O quebra-gelo hoje, ele serve para quê? Para nos tranquilizar, porque quando a gente chega na casa do cliente, nós estamos, com o nosso sistema nervoso alterado. A gente não sabe como que o cliente vai nos receber, né? A gente está naquela ansiedade, naquela preocupação, será que eles vão estar em casa, será que vão me receber bem? E o cliente não é diferente. O cliente também está lá pensando, nossa, o que ele vai trazer? O que ele vai querer apresentar? O que será que ele vai querer vender agora? O nosso cliente também está apreensivo. Não estou podendo comprar nada agora. Então, mais do que nunca, gente, se a gente sabe que essas coisas acontecem interna para nós e para o nosso cliente, nós temos que fazer um quebra-gelo. Esse quebra-gelo também a gente precisa ter o cuidado que ele não pode passar de 5 a 10 minutos, certo? Porque senão ele também, nós estamos pecando por exagero. Então, em 5, 10 minutinhos, a gente tem que perguntar alguma coisa sobre a família, certo? Eu vi lá uma foto de família, quem são esses? Quantos filhos vocês têm? Quantos netos vocês têm? Vocês têm filhos? São casados? Onde moram? Então, por quê? Porque as pessoas gostam de falar sobre família. Outra coisa bacana da gente estar conversando, e quando a gente chega na casa do cliente, a gente logo precisa, estar com o radar ligado. Eu tenho que chegar na casa do cliente, tenho que perceber, esse cliente tem foto de pesca aqui, esse cliente tem foto de futebol, esse cliente tem torce para um time, certo? Esse casal aqui faz exercício físico, esse casal aqui faz trilha. Então eu tenho que visualizar algo, dentro da residência dele e puxar um assunto, porque todo mundo gosta de falar das coisas que gosta. Todo mundo se sente à vontade para falar daquilo que gosta. Então, quando você criar uma empatia com o cliente desde o início, pronto, gente. Automaticamente nós estamos facilitando nosso fechamento, que vai ser daqui 15 minutos, 30 minutos, nós já vamos estar indo para o fechamento. Então, a gente precisa
precisa, desde o primeiro momento, a gente estar preocupado em construir uma empatia com o nosso cliente, certo? Elogio é uma coisa que cabe muito bem nesse momento. Claro que o elogio ele sempre tem que ser verdadeiro. A gente não pode chegar na casa do cliente querendo, fazendo um elogio que não seja verdadeiro. Se eu entrei, se eu percebi que ele tem um jardim lindo, que me chamou a atenção, bem cuidado, eu posso elogiar. Agora, se eu percebi que não é um jardim bem cuidado, não tenho como fazer um elogio. Certo? Se é um jardim que está, né, com as flores falhadas, se a grama não está bem cortada, se não está bem acabado, não tem como fazer um elogio que é um jardim bonito. Porque isso é falso. E automaticamente o cliente percebe isso. Então a gente sempre que vai fazer um elogio, a gente tem que ter cuidado, certo? Eu posso chegar na casa do cliente e ver que ele tem um Jeep, que bonito teu Jeep, que bonito teu carro, é de coleção, né? Quanto tempo tu tem esse carro? Eu posso chegar lá e dizer, puxa, eu vi que você tem um jet ski na garagem, você gosta, você curte, aonde que você anda, né? Você consegue andar em família, como que é? Então, a gente precisa, né? Primeira coisa que a gente precisa fazer é esse quebra-gelo. E que esse quebra-gelo a gente possa, sim, achar alguma coisa para elogiar esse casal. Depois, em segundo momento, a gente precisa se preocupar numa coisa chamada cenário. Não adianta eu querer construir empatia com o cliente se eu não estou frente ao casal, se tem uma mesa que nos separa da minha pessoa para o casal ou para o cliente, certo? Nós temos uma barreira entre nós. Então, automaticamente, isso, sem a gente perceber, dificulta uma negociação, dificulta uma apresentação. Então, a gente precisa estar frente ao casal ou frente ao cliente, certo? Numa distância, quando a gente vai começar a apresentação, a gente pede licença e aproxima um pouquinho para ele estar visualizando o nosso catálogo, certo? Esse catálogo precisa estar na altura dos olhos do cliente. Se eu sou homem, a hora de montar o cenário, eu tenho que sentar frente a eles, mas mais direcionado para o lado do homem. Se eu sou mulher, eu vou sentar frente ao casal, mas mais para o lado da mulher. Eu preciso me preocupar com isso, certo? Outra coisa muito importante da gente cuidar, quando a gente está fazendo a apresentação, é a gente olhar, se eu sou homem, eu vou olhar 80% para os olhos do homem e vou olhar 20% para os olhos da mulher e retorno para o homem, certo? Porque a gente tem o hábito de direcionar os olhares, direcionar a atenção mais para aquela pessoa que comunica melhor, certo? Então isso é um grande erro, porque nem sempre quem comunica mais ou melhor toma a decisão da compra. É o responsável pela decisão da compra. Então nós precisamos dar atenção para ambos, sempre com esse cuidado. 80%, 20%. Certo? Outra coisa que a gente precisa cuidar no cenário é o quê? Quando eu chego, eu tenho que ver se o cliente está apto ao horário, se ele não tem um compromisso logo em seguida. Porque normalmente quando a gente vai para agendamento, a gente diz que a nossa demonstração é 15, 20 minutos, 20, 30 minutos. Só que a gente sabe que na prática muitas vezes não acontece isso. O cliente demora um pouquinho para chegar, ele demora um pouquinho para sentar. Daqui um pouco ele tem um compromisso de buscar alguém na escola, ele tem um compromisso daqui um pouco de sair para jogar o futebol dele, ele tem um compromisso daqui um pouco de ir para a faculdade, ele tem um compromisso daqui um pouco... E aí? Então, quando eu estou organizando o meu cenário, eu tenho que saber quanto tempo o cliente tem para mim.
Porque realmente a nossa demonstração, ela precisa ser de 20 a 30 minutos, ela precisa ser rápida. Entre quebra-gelo e toda a apresentação, nós precisamos levar no máximo 30 minutos. Para não se tornar aquela demonstração pesada, exaustiva para o cliente. Agora, só que depois quando a gente vai para o quarto, quando a gente vai lá fazer os testes de alinhamento, quando a gente parte para um fechamento, muitas vezes a gente levou 1 hora na casa do cliente, a gente levou 1h30 na casa do cliente. Então a gente tem que, a hora que está montando o cenário, que a gente está construindo isso nesse quebra-gelo e nesse cenário, eu tenho que saber dessa informação. Qual é o tempo que ele tem disponível para mim? Certo? Porque nem sempre o melhor é fazer a apresentação. Muitas vezes é melhor a gente fazer um quebra-gelo, a gente pegar algumas informações e remarcar essa visita para outro momento, do que a gente fazer ela atropelada. Certo? Ou daqui a pouco a gente ter que, lá no final, ele diz assim, Leandro, agora não tenho mais tempo, amanhã você me mostra o orçamento, ou deixa o orçamento aí, que eu preciso sair agora, mostra para minha esposa, depois a gente decide. Pronto, acabou a tua negociação. A tua possibilidade de venda diminuiu muito. Certo? Então, tenha cuidado em construir esse cenário. Se tem uma televisão ligada, ele vai dificultar o teu cenário, ele vai dificultar a tua apresentação. Então, perde com educação para o cliente. Seu João, Dona Maria, vocês não se importam da gente baixar um pouquinho o volume da TV ou desligar? Ele falou, não, vamos desligar. Pronto. De uma forma educada nós pedimos, porque a gente não vai conseguir concorrer com a televisão. Daqui um pouco essa televisão, enquanto você apresenta, ele está prestando um pouco atenção em você, um pouco na TV, certo? Então, a gente precisa ter esse cuidado, tá? Com o quebra-gelo e com o cenário. São duas coisas muito importantes para a gente construir essa empatia.